A iniciativa privada é contra o empreendedor, né? O próprio presidente é o primeiro que está o tempo todo atacando aí o homem do campo, atacando o empresário. Esses dias falou que o empresário é um explorador do operário, né? Então, esse discurso mofado aí da esquerda, né? Mas o pessoal insiste nessa luta de classe. Então, a gente está aqui, a satisfação mais um sábado, a gente contrapor essas narrativas aí. Doutor Alexandre Machado, seja bem-vindo. Um bom dia aí. Bom dia, amigos. Bom dia, Mantovani, Castelhano, Beiuc. Agora, eu achei que ele ia vir com a camisa do Uruguai, né? Ele veio da Argentina, o dentuço deles é uruguaio. O argentino dele é aquele zagueiro mordedor, malvado, marginal do Quênia. Semana passada mesmo eu justifiquei aqui a ausência do nosso companheiro Ronaldo. O homem estava lidando no campo, o agro não para, né? Então essa é a realidade que a gente vive. Eu volto a dizer, o município de Alegrete é preponderantemente dependente do agro. Preocupa a situação das estradas rurais aqui no município. A gente vê os produtores por diversas vezes alugando, adquirindo patrola para fazer o serviço que deve ser feito pelo poder público. E ano a ano vem eleição, passa eleição, todos têm promessas de que o ITR seria todo destinado ao produtor rural. Eu não vou nem dizer se está ou não está, porque não há uma prestação de contas sobre isso, a gente não tem conhecimento desses números, né? Não é de público essas informações, e pelo site, pelo portal da transparência, tu não tem como retirar, né, esse orçamento em separado para saber se está sendo destinado ou não. Ao encontro disso, eu fiz contato, quero aqui agradecer ao nosso grande patrocinador, Coronel Tales. Eu fiz contato com o doutor Beloli, que ele pediu, nos sugeriu, né, da Federarroz, que junto com os sindicatos rurais, junto com a Federarroz, com a Farsul, enfim, já estão trabalhando preventivamente pelo risco iminente de invasão de propriedades aqui no Rio Grande do Sul. E no sábado que vem ele vai estar conosco aqui, nós deveremos fazer uma abertura de uns 15 minutos aqui, aí depois telefonamos para ele para nós fazer algumas perguntas para tentar tranquilizar o homem do campo, que Alegrete principalmente viveu, seu Nilton Carlesso, Pedro Saboia, essa turma viveu na pele o que é uma invasão de propriedade. A família Jardim lá, que foram depedradas fazendas, animais mortos, animais de raça, né? Tratores que meteram areia no óleo, no motor, enfim. É uma coisa inexplicável, subsidiada pelo governo, e agora vem a CPI do MST, né? Porque eu acho muito engraçado que se preocupam muito quem financiou os atos do dia 8. Agora, quem financia o MST? Os atos do dia 8 foram financiados pela iniciativa privada. O MST, infelizmente, é financiado pelo nosso dinheiro. Através de ONGs, que chega ao dinheiro do MST. Tanto é que no governo passado não se viu falar em MST. Por quê? Porque esses ONGs não estavam recebendo dinheiro para financiar as invasões de propriedade a nível de Brasil. E tem um detalhe interessante, né, Alexandre, Castro, prezado ouvinte. Mais uma vez, o governo de São Paulo está se tornando uma verdadeira pedra no sapato do PT. Porque o governador Tarcísio, lá em São Paulo, recém-eleito, ele está agindo com pulso firme, combatendo as invasões, atuando através da polícia para a restituição da posse das áreas invadidas, né? E ele já se manifestou, tanto ele quanto o governador Zema, que são dois, digamos assim, aliados aí do presidente Bolsonaro, já se manifestaram publicamente contra as invasões. Então, claro, isso é muito importante. E a CPI é importantíssima, que sai essa CPI, acho que foi unificado, né? Eram 3 pedidos diferentes.
pelo deputado Zucco, o ex-ministro do Meio Ambiente, agora me foge o nome dele, e o Ricardo Salles, e tinha mais um. Então eles unificaram num pedido só. Então, eu acho que simbolicamente, por mais que lá na frente, de repente, ela não possa concretamente apontar quem financia ou os responsáveis por essas invasões, até porque o MST não tem, por exemplo, um CNPJ, não tem estatuto, endereço fixo, não tem nada. Não se sabe quem responde. Exatamente. Mas, simbolicamente, eu acho que tem um significado muito grande para mostrar para o povo brasileiro, tirar essa aura de que o MST é um movimento social. Não é. Não é, porque a grande maioria que está ali está para fazer isso que você falou, para destruir propriedades que são produtivas. Esse ano agora teve na Bahia, há pouco tempo atrás, que a retórica deles é que eles só invadem terras improdutivas. Mentira. E mesmo que fossem produtivas, né? Vamos supor que você, prezado ouvinte, você tem um terreninho seu aí, que você comprou com seu esforço ou recebeu de herança. O que você vai fazer dele é problema seu. O direito de propriedade é um direito pétreo. É um direito que não deveria ser questionado. Até então, pela Constituição. E assim deveria ser. Mas o que o MST evoca? Não, se não está sendo usado, vamos invadir. Então imagina você ter o seu terreninho aí chega alguém, um outro vizinho malandro qualquer, já que você não está usando, eu vou invadir. Então a gente tem que combater esse tipo de narrativa. A iniciativa privada é um dos pilares garantidores do Estado Democrático de Direito, né, doutor Machado? Se a pessoa não tem direito a ter uma propriedade, ninguém está falando aqui da pessoa ser especuladora, ostentar riqueza. Olha, cada um tem aquilo que construiu, que merece, que correu atrás. E as pessoas às vezes supervalorizam, né, essa condição e ficam realmente demonizando aqueles que por seu esforço ou mérito, conquistaram alguma coisa através do trabalho. Porque recebeu de herança, mas alguém na família dele trabalhou para que aquilo ali fosse legado. Vamos parar para pensar um pouquinho. E não é só isso. As pessoas, principalmente aqui no Sul, digamos, meu pai seja um homem do campo, um fazendeiro. Normalmente os filhos ajudam a construir. Trabalham direto. Me lembro que antigamente as famílias tinham vários filhos porque não se conseguia peão. Então a gurizada que chegava nas propriedades, aquelas 14, 15 arreios, uns cavaletes, assim, era dos filhos que as meninas, os meninos, todo mundo trabalhava no campo. Tinha de 10 então, filhos para mais, né? Então essa retórica também de que ganha de mão beijada também não é bem assim. Não é bem assim. O homem do campo aqui, a família trabalha junto, todo mundo pega junto. Os filhos vão saindo das fraldas e vão para o lombo do cavalo. E assim sucessivamente, ou para cima do trator, ou vai pegar uma pá, ou vai pegar todo no campo, todo mundo trabalha. O problema, Alexandre, é que infelizmente nós no Brasil há muito tempo, por conta dessa investida da esquerda nas escolas, no material didático e na formação inclusive de professores, eu também sou professor e posso falar isso de carteirinha, conheço, já participei de atividades também a uma certa universidade federal, que eu prefiro me reservar o direito de não falar o nome, mas a doutrinação ali marxista, a doutrinação de esquerda é praxe, né? E faça um desafio. Se você acha que eu estou falando bobagem aqui, pega uma camisa verde e amarelo. Só isso, não estou nem dizendo para botar uma camisa com um político A, B ou C. E entra numa universidade dessa. Você é capaz de ser apedrejado, porque lá só predomina o vermelho, só a esquerda. Então sai. Então isso se difundiu no Brasil, na cultura, na educação, na mídia. Essa mentalidade conflituosa na sociedade, né? Dessa luta de classes. Antes era só o rico contra o pobre, o empregado contra o empregador. Agora já é o branco contra o negro, é o índio contra o não índio, é o hétero contra o homo. Isso faz parte do pensamento esquerdista. Dividir a sociedade, fragmentar a sociedade, causar desunião. E enfraquecido, né? E aí por isso a gente tem vários segmentos se tornam mais fracos e mais fáceis de dominar. Divide, né? Porque na verdade o que a gente não consegue levar em conta, por vezes a gente esquece, né?
sem levar em conta questões espirituais, mas, gente, a vida, essa vida agora que nós estamos vivendo é muito curta. As pessoas estão brigando por tudo no Brasil, nós precisamos pacificar esse país. Então tem que haver um momento que a população brasileira vai ter que se unir. E esse ambiente de polarização, ele é muito ruim. A gente entende a polarização que existe hoje, e isso parte principalmente da esquerda, realmente, porque isso já é um modus operandi, já é um caminho intelectual, essa tomada do poder através dessa divisão da sociedade. Isso é muito ruim, a gente tem que começar a pacificar um pouco o nosso país, para que possamos ter um futuro. Porque eu não consigo ver um Brasil grande, um Brasil próspero, um Brasil para todos os brasileiros, tão dividido como está hoje. Isso é um processo que eu entendo que é temporário, isso vai passar, a gente vai ter que amadurecer, vai ter que tirar alguma lição disso tudo, isso vai ter que trazer um certo amadurecimento na consciência política do povo brasileiro, povo esse que antes nem tinha, né, interesse pela política e abandonou até discussões de futebol, de Copa do Mundo e tudo, em prol de uma eleição. Então você vê que já mudou muita coisa. O brasileiro comum hoje, o brasileiro médio já discute política, coisa que era impensável até uns anos atrás, né, Ronaldo? É verdade. Inclusive, aproveitando, Castro, fazer um gancho aí que você falou, essa semana foi lançado na produtora Brasil Paralelo. Exato, eu assisti. Né? Eu não tive a oportunidade de assistir um documentário sobre o surgimento da direita no Brasil. São 3 capítulos. Isso. Então, até 2013, praticamente não se falava em direita, o pessoal tinha vergonha, tinha medo de falar, porque existia um estigma. A esquerda foi tão eficaz no seu, digamos assim, no assassinato de reputação que ela fez com o pessoal que era da direita, que o pessoal tinha vergonha. Então, a direita está ressurgindo. E aí eu gostaria de fazer um comentário que eu vi essa semana, replicar o que um comentarista político falando, que a esquerda ela tem 50 tons de vermelho. No seguinte aspecto, lá a esquerda abarca todo mundo, e todo mundo está de mão dada, ninguém larga a mão de ninguém. Tem o marxista-leninista, tem o progressista, tem, enfim, cada um com a sua nuance de pensamento, né? Mas eles estão unidos. A direita não. A direita tem o conservador, tem o outro que é o liberal, tem o outro que se diz bolsonarista, tem o outro que se diz de direita, e é cada um por si, um metendo o pau no outro, né? um atacando o outro. Então, como bem falou o Castro, eu acho que a gente está nesse processo de amadurecimento da direita no Brasil, que não é da noite para o dia, vai demorar. E aí que eu acho que é interessante, nós temos um case, já falei isso e repito, a locomotiva do Brasil, não há dúvida, é São Paulo, o estado de São Paulo, as grandes indústrias, o PIB. A maior parte, para que o ouvinte entenda, boa parte dos estados brasileiros, eles não pagam as suas contas. É o Brasil o governo federal que injeta dinheiro no estado. O estado é deficitário. O que ele produz não consegue pagar, por exemplo, a sua folha de pagamento, enfim. Ele está sempre no vermelho, no cheque especial. E São Paulo, ao contrário. É o carro-chefe, ele que produz e sobra dinheiro e que manda impostos para o governo federal para redistribuir para esses outros estados. Aí a gente vê agora um governo federal que está aumentando o imposto, que está colocando obstáculo para as empresas, etc. E em São Paulo, o governador fazendo o contrário, baixando o ICMS, essa semana já fez outro leilão, parcerias público-privadas, né? Ou seja, vai ser uma excelente oportunidade do brasileiro olhar e enxergar, pô, que interessante, nós temos um estado dentro do Brasil que está dando certo e o resto do Brasil, pelo menos até agora, né, Castro e Alexandre, a coisa não está andando muito bem, né? E dizem que a perspectiva é piorar, gasolina, inflação. Vai dar nitidamente para se fazer esse comparativo dos governos que são administrados por governadores de direita e de esquerda para a gente ver o resultado. O Flávio Dino mesmo, o paladino da justiça aí, o Maranhão, o pior PIB do Brasil. O estado que ele governou, né? O estado que ele governou e prometeu fazer grandes mudanças. Mas antes de a gente entrar nesse tema aqui, mais profundo dessa parte da esquerda, nós temos muita coisa para falar. E também tranquilizar que agora
deputado Sanderson, Eduardo Bolsonaro, tem uma turma, o deputado Sanderson é presidente da Comissão de Segurança Pública, né, assumiu na Câmara, e é composta por boa parte de membros da direita, inclusive o Flávio Dino vai ser convocado a depor lá. Então, essa parte também do MST, essa questão de armas, nós vamos ter uma Comissão de Segurança Pública na Câmara bastante atuante para defender essas questões. Mas eu queria falar aqui a respeito de... Eu recebi inúmeros contatos aí, através do chat do Facebook, WhatsApp, referente ao que está acontecendo aqui no município com os agentes de combate à endemia, que aqui, na verdade, a denominação do cargo ficou agente de campo, porque, eu me recordo que até na época eu estava na prefeitura, esses serviços eram prestados de forma terceirizada por agente comunitário, através da União das Associações de Bairro, enfim. E se criou o cargo na época para que fosse cargo público, contratado, né, através de concurso público, efetivo, né, servidor concursado. E agora aos poucos foi se regulamentando, se tornando e virou de agente de combate a endemias. Alegrete, na verdade, se a gente for pegar as atribuições dos dois cargos, Alegrete embarca mais ações ainda dos agentes de combate à endemia. E o que a administração fez? Agora que isso foi regulamentado, que existe um piso, Alegrete criou o subterfúgio para não conceder esse aumento aos profissionais hoje que estão trabalhando aí em combate, principalmente aí da dengue, que é o que mais se preocupa, que agora com a questão da pandemia cresceu assustadoramente, para não pagar essas vantagens para os profissionais que estão atuando aqui em Alegrete. Mas não tinha dengue antes, doutor Machado, da pandemia? Não tinha, ninguém falava. Se era dengue, era Covid, né? Ou o mosquito estava de folga. O mosquito estava de férias. Não, mas é que se tu chegava com dengue, tudo era Covid. Cara. Tu tinha dengue, tu tinha qualquer coisa, chegava lá, baixava para o Covid. Tudo era Covid. Agora mesmo eu estava com uma sinusite aí, peguei uma virose, e um médico, não vou citar o nome, não me autorizou, quando eu cheguei no hospital, que assim, se eu tivesse vindo há um tempo atrás, tu já estava com Covid. Agora tu tem um outro diagnóstico. Né? E essas pessoas aí, além de estarem trabalhando com somente 5 no setor, para atender todo o Alegrete, que se calcula que, no caso, tem 28 mil propriedades em Alegrete, no mínimo 28 agentes para se fazer um confrontamento aí, um enfrentamento mais próximo da realidade com o mosquito. Além de estarem só com 5, não tem as vantagens devidas. Então eu venho aqui tentar sensibilizar o prefeito, até porque isso não tem um impacto maior, porque esse repasse vem do governo federal. Sensibilizar aqui, chamar os nossos amigos vereadores, aí, o Jaime, o Wagner Fã, o Itamar, essa turma, o Bolson, que é da área de saúde, para que busquem alternativas. A gente sabe que talvez, se nesse momento entende que tem que mudar a nomenclatura do cargo, a lei está para isso. O que a gente não pode é deixar essas pessoas à margem de um processo que eles estão fazendo. Usando um paralelo, seria como assim, hoje tem os médicos plantonistas da prefeitura, que trabalham no pronto-socorro e tem um adicional de 100% por trabalhar ali no pronto-socorro. Aí eu vou criar a figura do médico da UPA. Aí eu troco somente o nome, troco o nome do médico e não dou 100% para ele. Mas ele está trabalhando ali na UPA, está fazendo as mesmas atividades que os demais médicos, só que um está recebendo mais e outro recebendo menos. Então isso não tem cabimento. Fica aqui o nosso apoio aos agentes de combate à endemia aqui do município. Eu acho que precisa de um olhar, sim. A gente não pode simplesmente chegar quando é servidor público, até porque agora, pelo visto aqui, a gente tem um RH. Porque quando a gente fala em gestão de pessoas, é exatamente a gente pegar situações como essa e buscar alternativas. Eu sempre digo, entre conceder e não conceder, está na forma como tu vai olhar a coisa. Se tu pegar o processo, dizendo assim, o que eu preciso fazer para resolver esse problema para os agentes de endemia, tu vai ter uma decisão.
Se tu pegar o processo querendo dizer assim, ó, o que eu preciso fazer para não dar, tu vai ter um outro caminho. Tá? Então eu peço aos vereadores encarecidamente que atentem para o presidente Luciano Belmonte, enfim, para que atentem a essa situação desses servidores, principalmente que agora estão numa situação difícil, com somente 5 funcionários para fazer todo esse trabalho e ainda desmotivados, porque assim, quando veio algo acalentá-los, né, que pelo menos iam ser melhor remunerados, que a remuneração deles é baixíssima, tem essa negativa abrupta aí da prefeitura, sem maior debate, sem maior explicação, sem maior busca de alternativas para se resolver essa solução. Mas, gente, a gente viu agora, e é importante a gente debater aqui, o ministro Flávio Dino, ministro da Justiça, e aí nós temos um carioca de propriedade aqui, saiu do Rio de Janeiro. Isso aí pegou, isso quer dizer melhor, saiu de Brasília, pegou um avião, chegou lá sem escolta, entrou num bairro. Não, num bairro não. Complexo da Maré. Vamos citar. Ele entrou numa das áreas urbanas mais perigosas do mundo. É a nossa faixa de Gaza, né? Eu morei ao lado ali quando eu morava, quando eu servia no Nacional de Guerra. Então, só para nós ver o seguinte, ele entrou assim, o Tarcísio quase foi morto, né, quando tentou entrar em algumas das favelas lá. Ele entrou lá, não deu satisfação, ninguém sabia dessa agenda, uma agenda secreta, sem maiores percalços, né? E aí o que aconteceu? Depois, como começaram a bater, ele começou a dizer que não ia dar bola para coisas que os milicianos estavam falando. E aí tirou uma foto que ele recebeu, que segundo alguns entendidos estão dizendo, que ele recebeu aquele compromisso de que a polícia não ia voltar a subir no morro, que ia seguir sem sumir. Parece que o documento é esse. Olha aí. Que não querem, o que tá se dizendo aí, inclusive ontem na Jovem Pan, em vários programas o pessoal estava falando, que era esse documento que ele havia recebido. Mas pergunta o seguinte, será que agora, os policiais vão ter que usar a máscara do Flávio Dino para conseguir subir no morro? Porque pensa assim, normalmente a polícia não é bem vista, não é bem-vinda lá. Aí o chefe maior da polícia é recebido de braços abertos. E aí a gente fica pensando, aí já vem a situação do Rio Grande do Norte, né? Por que não foi no Rio Grande do Norte, ao invés de ir no Rio, né? Exatamente. Que está com um problema sério lá. E aí se pergunta também, será que toda essa reboldosa dentro dos presídios, fora dos presídios, não foi de compromisso assumidos da campanha e que não foram cumpridos? Mas você tocou numa questão chave que abre porta para um debate mais amplo, sabe, Alexandre? Que o que os analistas políticos colocam é o seguinte: esse governo atual aí, para se eleger, houve um grande fechamento com todo mundo. Ele deu os braços para todo mundo, né? Empresários, políticos de esquerda, de centro, quiçá e certos setores da sociedade que vivem na marginalidade, não se sabe. O fato é que talvez agora ele não esteja conseguindo e não vai conseguir atender às demandas de todos esses grupos, e aí começa a vir a pressão. Ontem eu estava ouvindo uma entrevista do Roberto Requião, brabo, porque lá na campanha tinham chamado ele para ele dar apoio e agora largaram ele de lado. E assim vai acontecer, né, aos pouquinhos, e o governo já está sentindo a pressão. Esses dias foi entregar casa não sei aonde e a população lá, a plateia começou a gritar pela picanha. Então, 2 meses e pouco de governo, a pressão vai chegar. Esse é apenas mais um fato lamentável, mas que, para quem conhece e estuda a direita, ou melhor, a esquerda, sabe dos vínculos, muitas vezes, que a esquerda tem com certos setores da sociedade. E realmente, isso aí correu o Brasil inteiro, essa notícia, para quem não, de repente, não acompanha nas redes sociais, né? O ministro da Justiça, ministro de Estado, chegar numa das favelas mais perigosas do Brasil e do mundo, uma área totalmente dominada pelo tráfico, com 12 viaturas só, sem segurança. Sem autorização não entra. Sem nada, chegou lá de boa, já entrou, foi recebido. Só que hoje em dia, né, tem um probleminha, essa arminha aqui chamada celular, e qualquer um filma, e filmaram. Ele achou que ele ia chegar e sair despercebido, e filmaram, jogaram na rede.
né? Alguns policiais, né, pelo menos, isso foi colocado na rede, colocaram áudios lá explicando o que estava acontecendo, uma coisa assim nunca vista, né? Então traz certas suspeitas, e por isso a CPI aí de saber o que o Flávio Dino estava fazendo lá na favela sem segurança. Não, na verdade, a vamos, comissão... Vamos eliminar essas Ontem eu suspeitas. falei com o deputado Sanderson, a Comissão de Segurança Pública vai convocá-lo a prestar, a prestar esclarecimentos. Inclusive, o pessoal estava dizendo que o Dino defende que o policial tem que usar a câmera na farda, né? E agora estão sugerindo que, como o chefe maior, ele também deve usar a câmera. Entendeu? A câmera, que daí, por exemplo, a gente não estaria aqui discutindo o que ele estava fazendo lá, né? Não, no dia a dia ele deveria usar, nas negociatas que eles fazem nos gabinetes. A gente quer saber o que eles falam, o que eles conversam. Olha, eu sou do Rio de Janeiro, no meu tempo que eu servi no Rio, eu fiz operações em favela. Eu morei ao lado do Complexo da Maré. Tanto o Complexo da Maré como o Complexo do Alemão, as pessoas acham que são bairros, né? O pessoal daqui não conhece. São favelas que são verdadeiros conglomerados urbanos, né? Tem população, o Complexo da Maré tem população bem maior que a de Alegrete, e é uma favela. Na verdade é um complexo, são várias favelas, né? São favelas que se unem ali, assim como o Complexo do Alemão. São várias favelas que criam um complexo. E o troço é complexo mesmo, viu? E as pessoas acham que aquilo ali é uma coisa, só uma comunidade, tal, não é bem assim, não. Você entra no Complexo da Maré, naquele horário que o Flávio Dino entrou, tem dezenas de caras de fuzil ali fazendo segurança. Não, inclusive diz que esses caras estavam fazendo a segurança dele. Né? Eles estão fazendo lá. Então acontece o seguinte, para um agente de Estado, como o ministro da Justiça, o próprio presidente Lula que entrou lá no Complexo do Alemão durante a campanha, usou aquele bonezinho do CPX, que aquele é coisa de bandido, de vagabundo. Aí você pensa o seguinte... Tu fala isso porque tu tá aqui, né? Se estivesse lá ainda, tu não falava. Não, mas assim... Sim, mas olha só, o que acontece, meu gente? Imagina qual o tipo de acordo que foi feito para que o ministro da Justiça entrasse em 2 viaturas sem escolta dentro de uma favela. Eu tenho vários parentes na polícia militar do Rio, conhecidos. Aquelas favelas da polícia só entra de caveirão, de carro blindado, e muito tiro em cima, helicóptero. É um verdadeiro aparato para tentar entrar na favela, e muitas vezes não consegue. Agora imagina o ministro que está de peito aberto lá durante o dia. Imagina o tipo de acordo que foi feito. E o pior, eu fico pensando, Ronaldo, qual é a contrapartida que o governo prometeu para essa gente? Porque nós não estamos falando do morador da favela, não. Porque 95% ou mais do morador da comunidade é gente pobre, trabalhadora, honesta, que trabalha, que não tem, devido à especulação imobiliária nos grandes centros, ela tem que morar na favela, porque no Rio o imóvel é muito caro. Ela tem que morar ali. Metade da população do Rio mora em comunidade. Aí vocês imaginam o tipo de contrapartida que foi prometido. O que esse governo não prometeu para o crime organizado, porque teve festa nos presídios, churrascada em tudo que é presídio do Brasil quando o Lula ganhou. Verdadeiras comemorações, parecia que tinha ganhado a Copa do Mundo. Eu fico imaginando, viu, doutor Machado, o que o governo propôs para esses integrantes do crime organizado. Eu acho que é importante também a gente falar um encontro disso aí. As comunidades, na verdade, ficam refém, né, do crime organizado, o Estado não chega lá. A mesma situação aí aqui, eu aproveito para mandar um abraço para o pessoal que nos ouve bastante lá do assentamento Novo Alegrete. Assim é o MST. Os assentados hoje, muitos são marginalizados por uma ação do MST. Os trabalhadores do campo ficam nas localidades trabalhando, o MST levanta dali, vai ao acampamento e vai invadir outra propriedade. Mas essa situação vai vir à tona agora. Nós temos uma comissão atuante, a gente está vendo que as CPIs vão começar a acontecer, essas investigações vão começar a acontecer, e essa verdade vai vir à tona. Mas é importante uma coisa, já que nós estamos falando em Flávio Dino, o presidente Lula foi gordofóbico agora. Flávio né? Gordinho. Ele disse que agora o obeso... Falou mal, doença, né? É uma doença que é tão perigosa quanto a fome, mas que o Flávio Dino agora estava andando de bicicleta. Eu não sei se ele ficou tão bravo como ele ficou a semana passada, quando quiseram o rotular como gordo. Mas então a gente está vendo, assim, parece que quando vem do presidente... Não. Imagina se fosse alguém de nós aqui do programa
que fosse chamar o Flávio Dino de gordo, e ainda depois ele usou aquela metáfora, vamos dizer assim, de dizer que se tem gordinho aí obeso, é que está comendo a comida do magro. Mas então são... Porque aqui não, eu sou gordo. Aqui o único magro é o Ronaldo, o Alexandre também está gordo. Inclusive ele veio pro programa hoje sem camisa. Viu, Ronaldo? Mas assim, tá sem camisa. E tá bem gordinho aqui, ó, tá bem grandinho. O Ronaldo é o único magro aqui. A questão é a seguinte, não é o que você fala. Essa é a grande sacada, né? Para você entender toda essa questão aí. Não é o que você fala, é quem fala. Quem Se fala? você for de esquerda, você pode falar tudo, tá tudo certo. Agora, se você for de direita, qualquer perna de grilo dá uma sopa. Inclusive, o presidente Lula, tá aí o vídeo, é só botar ali. E aí vai aqui meu respeito aos amigos de Pelotas, mas ele falou que Pelotas era fábrica de gay, né? Falou. Então são várias situações. Ele falou que mulher não sei o que daquilo duro, e ninguém fala nada. Uma vez, na primeira campanha do Lula, ele deu uma entrevista aqui no Rio Grande do Sul, aí perguntaram para ele o que ele achou do churrasco gaúcho, mas no churrascaria ele falou o seguinte: se eu gostasse de carne crua, eu passou comi em pé. É um deselegante. Não, imagina, ele pode falar o que quiser. Agora eu queria só fazer uma pergunta rapidinho aqui pro Ronaldo, o doutor Pastor, não sei se tu vai tocar nesse assunto, para a gente não esquecer. Parece que o ICMS está voltando, né? Na conta de energia elétrica, parece que os combustíveis, os impostos federais já retornaram. Eu até anotei aqui. Pois é, aí tem um detalhe, diz que agora nós estamos, parece que o DPVAT, o segundo DPVAT vai voltar. Aí eu pergunto para o Ronaldo, será que esse grupo que está no poder entende que governar é desfazer tudo que o governo Bolsonaro fez? Primeira coisa, antes, para não perder o fio da meada, Castro, Alexandre, amigos ouvintes, eu gostaria de falar o seguinte, da importância que é cada cargo que a gente elege. Se não fossem deputados como o deputado Sanderson, como o Zucco, como tantos outros, os senadores, o senador Mourão, aqui no caso do Rio Grande do Sul, senadores, deputados federais, o Nicolas Ferreira, lá de Minas Gerais, o deputado federal mais votado, que ele era vereador em BH, em Belo Horizonte, Biaquis, toda essa turma, se não fosse esse pessoal, a gente estava ferrado, o Brasil ia ladeira abaixo. E é esse pessoal que está estancando essa sangria. Então, isso é importante a gente ter em mente, analisar isso aqui. E cada um de nós tem que ser, sim, digamos assim, que um propagandista disso, desse pessoal que está lutando pelo bem do Brasil. Um fiscal do poder. Todo governo tem que ser fiscalizado. Todo governo. E aí, desculpa, mas só para concluir, a Folha de São Paulo, até anotei, um absurdo isso, ela colocou o seguinte, no editorial dela, durante essa semana: inflação dará alívio aos pobres. Então você vê como é que pode a cara de pau, o cinismo dessa velha imprensa, né? Certamente devem estar recebendo dinheiro aí de campanha publicitária. Como é que vai dar alívio? Não entendi. Mas é aquela história. Inclusive falaram que quando veio o imposto, eles disseram que não era que ia voltar o imposto, que ia ter eles falaram que ia ser reoneração. Eles fazem um malabarismo, inclusive, do português aí, na linguagem, para iludir o leitor, né? Ele então falou que o imposto dos combustíveis a desoneração só beneficia os ricos que andam de carro. Eu fico pensando o seguinte, ela não é economista, ela não sabe que isso impacta toda a cadeia produtiva. Como é que a pessoa pode dar uma declaração dessa e se diz economista? Agora mesmo a gente está vendo aí a farra com os aviões da FAB novamente. Só a questão desses últimos meses aí, ele já passou 50% a utilização dos aviões da FAB do que um ano inteiro de governo Bolsonaro. Aí vocês, em 3 meses aí praticamente de governo, né? Foram inúmeras viagens, inclusive para leilão de cavalo, que a gente viu essa situação. E o DPVAT volta ou não volta? Volta, vai voltar DPVAT, vai voltar tudo o que puder fazer para arrecadar. Explica aí, Ronaldo, esse seguro DPVAT, boa parte do valor é repassado para as seguradoras, né? Exatamente. Então, eu sinceramente, Cássio, não me sinto nem à vontade de entrar nesses temas aí, porque hoje em dia o grau de insegurança jurídica que a gente vive, a gente não sabe, daqui a pouco a gente fala alguma coisa aqui que seja apenas no mundo da especulação,
daqui a pouco a gente está sendo processado. E é importante. Mas eu quero só dizer, em termos gerais, por que está a tendência a aumentar a inflação, aumentar imposto, e esse governo está desfazendo? É só para contrariar o Bolsonaro? Para acomodar toda essa trupe. É porque precisa acomodar a trupe que está cobrando a sua parcela, a sua fatia do bolo, e para bancar essa gastança com dinheiro. Né? Aquela história, é picanha para mim e farinha para você. Agora eu tenho para bancar todo esse povo, esses 37 ministérios, foram criados acho que 17, né? E não sei quantos cargos. Então, para bancar essa gastança pública, precisa ter dinheiro no caixa. E de quem é o dinheiro? De nós, o dinheiro do contribuinte. O doutor Machado comprou esses dias uma picanha. É colchão duro, como o pessoal diz, né? Inclusive, eu queria que os órgãos, o conglomerado da imprensa brasileira, que faz pesquisa e diz o que é certo e o que é errado, o Boulos lá fez fake news, hein? Botou lá, não sabia o que era colchão de dentro e botou com picanha, R$36 lá. O pessoal tá batendo aí. Eu acho que o Guilherme Boulos, como nunca foi a mercado, né? É uma almofadinha, nunca trabalhou na vida. Filho de papai, ele não sabe o que é picanha, ele sabe isso no prato. Já vem servido, já vem cortado para ele. Se tu der mondongo para ele, ele vai comer e não sabe o que é. É um cara que, um legítimo almofadinha. Mas é importante a gente falar agora aqui, a gente já está chegando, temos mais 4 minutos aqui, é importante também falar que a Argentina passou de 100% a inflação. E o Lula elogiou, hein? O presidente Lula teve lá nessa última viagem que ele fez para visitar os amigos do Foro de São Paulo, que saiu 2 milhões de reais aos cofres públicos, esteve lá parabenizando o Alberto Fernandes pela ótima gestão, e inclusive estão cogitando o peso real, né? A moeda única, né? Então é isso, na verdade, que a gente está vendo. A Argentina, a grande maioria dos argentinos vivem numa desgraça. Total. Vivem numa miséria total. E pelo visto, esse é o foco que está tendo para o Brasil. A ideia seria essa. Nós temos no mínimo 70% da população dependentes de migalha do governo, para que eles pudessem, de certa forma, por exemplo, coibir esses grandes movimentos. E importante o que o Coronel Ronaldo falou aqui também, dos nossos representantes, deputados e senadores, mas também fica difícil, né? A gente vê essa questão das estatais agora, né? Existia uma lei para segurar e defender as estatais, para que políticos não entrassem lá dentro. Eles não estavam conseguindo no Congresso, foram no STF, o companheiro Lewandowski e turma lá liberaram agora para os políticos voltarem a saquear as estatais como eram. Mas o Mercadante já estava lá, né? Já estava, porque o STF diz que enquanto estão discutindo, olha uma nova inovação, né? Pelo contrário, enquanto tem uma lei vigente, tu não pode fazer o que a lei proíbe. Agora eles inovaram. Enquanto está se discutindo se a lei vai permanecer ou não, pode. Dependendo para quem eles dão uma acomodada, né? Mas é bom sempre a gente ter em mente o seguinte, nós como pessoas comuns, pessoas simples, aí, trabalhadoras, a esquerda vive disso, vive de manter o pobre sobre o seu jugo ali, porque ela dá uma migalha, né, e mantém aquela população empobrecida como sua massa de manobra, né? Então a gente tem que lutar sempre trabalhar pelo liberalismo, né? Pelo empreendedor, que cada um possa sim tocar a sua vida, ganhar o seu dinheiro e não depender de auxílio, de bolsa, do que quer que seja, né? Ter autonomia, a gente tem que trabalhar por isso, né? E se libertar dessas algemas aí dominadoras da esquerda. Então, gente, a gente está chegando a mais no final do programa. Eu quero falar aos nossos ouvintes uma coisa, hein? Converse com seus senadores e deputados. Essa CPI da Soraya Tronic, isso aí é uma pegadinha, hein? Ela quer fazer uma CPI somente no Senado, porque assim a probabilidade da PIX é muito maior. Isso é uma forma de fazer um engodo contra a CPMI, que já está com as assinaturas. E queria também aqui convidar a todo o pessoal da direita, os conservadores, a estarem conosco agora. Nós estamos organizando um grande evento do PL para as próximas semanas aí, de filiação. Vamos trazer lideranças nacionais, vamos trazer lideranças estaduais para estarem aqui conosco nesse dia. Então nos procurem, vamos fazer um partido forte aqui em Alegrete, eu tenho certeza, agora com a liderança do Coronel Ronaldo junto conosco lá, nós vamos
conseguir fazer que a direita tenha representatividade no município de Alegrete. Agora vai. Bom fim de semana, Luiz. Então, bom sábado, um abençoado domingo e que dê Grenal na final, Mantovani e Beiuki, porque o nosso time só joga as devas, não joga as brincas. Tá bom. Bom fim de semana a todos. Olha o Vasco. O Vasco caiu.